Olá, você já ouviu falar do pecado contra o Espírito Santo ou contra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse é um tema que gera bastante dúvidas, gera polêmicas, opiniões aqui, ali e acolá. E hoje, no nosso projeto de leitura que você tem acompanhado comigo, Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright, nós iremos falar justamente na leitura de Mateus 12, 22 a 32, sobre Jesus, Beelzebub e o pecado contra o Espírito Santo. Então venha comigo, me acompanhe, que a gente vai entrar nessa seara aí bastante espinhosa. Meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você curta, você compartilhe, você aprecie esse conteúdo. Se for relevante para você, comente também, compartilhe. Isso é muito importante para que a gente continue aí desenvolvendo esse trabalho. Para mim é muito gratificante estar com você e vamos para as primeiras considerações a respeito do texto bíblico de Mateus capítulo 12, 22 e 32, que ele começa assim, na linguagem que o N.T. Wright utiliza. Vamos nessa. Trouxeram um homem a Jesus que estava possuído pelo demônio, o qual o tornava incapaz de ver ou falar. Jesus o curou de modo que o homem doente tornou-se capaz de falar e ver, e o povo ficou atônito. Ele não pode ser o filho de Davi, pode, disseram eles. Os fariseus ouviram isso e replicaram: ele só expulsa demônio porque é ligado a Beelzebub, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia o pensamento deles. Supunham um reino dividido ao meio, disse Jesus a eles. Ele se arruinará. Quando uma cidade ou uma casa se encontra dividida, está condenada. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então, como seu reino subsistirá? E mais, se eu expulso demônios por Beelzebub, com que forças sua gente está associada quando os expulsa? Sim, ele lhes dirão quem é quem. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, bem, então o reino de Deus chegou para vocês. Vejam da seguinte forma: suponho que vocês queiram entrar na casa de um homem forte e roubar seus pertences. Como poderiam fazer isso sem antes amarrar o homem forte? Só depois disso vocês poderiam roubar o que quisessem da casa. Se vocês não estiverem comigo, estarão contra mim. E se vocês não estiverem juntando o rebanho comigo, estarão espalhando. Por isso lhes digo: as pessoas serão perdoadas por todos os pecados e blasfêmias, menos pela blasfêmia contra o Espírito. Essa não será perdoada. Se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem na presente era, nem na era do porvir. Este, portanto, é o texto bíblico de Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, que a gente vai conversar. Aqui algumas considerações que eu entendo ser relevantes, né? Não raro, era comum nos relatos bíblicos do Novo Testamento pessoas aparecerem endemoniadas para que Jesus o expulsasse. Inclusive, Jesus não era o único que assim o fazia. Havia outros exorcistas que ali também faziam essa prática de exorcismo na sociedade judaica daquela época. Então não é algo tão somente, unicamente uma prática que Jesus fazia. Outras pessoas também praticavam esse tipo de coisa. Contudo, a diferença era que por qual autoridade Jesus alegava estar fazendo isso. E, portanto, como ele curava e perdoava pecados, os fariseus eles começaram a atribuir essa questão de Jesus expulsar demônios a Beelzebub. Beelzebub era uma espécie de uma divindade antiga da época da Mesopotâmia e que eles, na verdade, falavam como se fosse um termo pejorativo, né? Satanás, capiroto, tinhoso, esse tipo de coisa, então chamavam de Beelzebub, que significa Senhor das Moscas. Então, isso é um contexto geral dessa questão de Beelzebub. E Jesus também utiliza alguns termos aqui, que é muito comum, muito popular no meio cristão evangélico, que é a questão de amarrar. Ele fala assim: como poderiam fazer isso sem antes amarrar o homem forte? Só depois disso vocês poderiam roubar o que quisessem da casa. É o versículo 29. Então, amarrar. Então,
No meio pentecostal, principalmente, as pessoas utilizam o termo está amarrado no nome de Jesus e provavelmente vem dessa passagem. Mais para frente, aqui ele vai falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo ou o pecado contra o Espírito Santo, que é algo que traz bastante dúvidas e discussões no meio religioso cristão evangélico, principalmente. Mas vamos às considerações do N.T. Wright. Ele sempre começa com um exemplo nas suas apresentações. É um exemplo bastante simples e didático. Ele faz uma introdução ao tema através de um exemplo. E depois disso ele parte então para as considerações que ele considera ser importantes. Então, um trecho aqui que eu destaquei, que o N.T. Wright afirma, ele diz assim, que a cura que ele realizava não era algo que se pudesse alcançar com talento ou tecnologia. A cura de expulsar um demônio, expulsar um endemoniado, curar um endemoniado, que inclusive aqui diz que ele era incapaz de ver e de falar. É interessante isso, porque geralmente é surdo e mudo, mas aqui é de ver e de falar. Esse tipo de situação só era através de exorcismo, da expulsão de demônios. O que se propõe aqui também, e o N.T. coloca a seguinte questão: havia um poder em curso, um poder que fazia com que todos os outros fossem envergonhados. Esse poder vinha de algum lugar. E os oponentes de Jesus achavam que sabia de onde vinham. É onde que eles afirmam que esse tal poder viria de Beelzebul. Contudo, o poder pelo qual Jesus expulsava demônios vinha do Espírito Santo, vinha do próprio Deus. É pela autoridade divina que Jesus expulsava demônios. E aqui nós temos mais uma vez também, isso é muito forte no Evangelho de João, na leitura joanina, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E às vezes as pessoas começam a colocar Jesus como que impede igualdade com Satanás, ou Satanás impede igualdade com Jesus, quando de fato isso não ocorre. Um é criador, Jesus, outra criatura, Satanás. Então não há essa dicotomia que muitas vezes a gente esquece. Há sim um poder superior e maior, que é o poder de Deus em cima de suas criaturas. Mais uma vez, a N.T. Wright também explica que essa questão do Beelzebul, que é um termo pejorativo, atrelado ao diabo, a Satanás, o acusador. O sentido literal do termo é justamente senhor das moscas ou senhor do lixo. Evidentemente que na época de Jesus não havia tratamentos do lixão como tem hoje. Havia lugares no qual as pessoas, penhascos, despejavam os lixos, botavam fogo e ali ficava ardendo. Inclusive tem alusões ao Hades, ao inferno, aquela chama que nunca se apagaria, justamente por conta desses lixões. E provavelmente haveria cheio de moscas, de cheiro de putrefação de cadáveres ali também. Mas por que eles pensariam que Jesus estivesse associado ao arquidemônio, que é um termo que o N.T. Wright utiliza? Porque a alternativa que ele estava realmente atuando era no poder do Espírito do próprio Deus de Israel. Então, se eles dissessem assim, não, de fato, ele tem autoridade para perdoar pecados e curar as pessoas, ele é sim o Messias. Mas eles não queriam reconhecer que Jesus, de fato, era o Messias e acabavam atribuindo a uma outra entidade o poder de cura e de expulsar demônios das pessoas. O que eles também afirmavam, os fariseus, em relação a Jesus, era que a prática de Jesus equivalia a uma bruxaria. E bruxaria, para o judeu, era condenável com morte. Morte realmente por apedrejamento, enfim, eles eram condenados à morte. Mas essa também é uma questão, e eu coloquei aqui como uma observação minha, de fazer desacreditar a obra que Jesus estava fazendo. Eles pondo em dúvida aquilo que Jesus como é que a gente pode falar? Aquilo que Jesus estava ali propondo, aquilo que Jesus estava fazendo, eles acabavam querendo desacreditar a pessoa e a obra de Jesus. Havia judeus que expulsavam demônios, eu já falei sobre isso, que o N.T. Wright também ele completa, cujo trabalho alcançava menos algum sucesso. Então eles também praticavam esse tipo de coisa. E por eles fazerem isso também, eram associados ao Beelzebul, é o que o N.T. Wright pergunta. O reino de Deus estava vindo sobre eles. Eles não estavam percebendo isso, irrompendo como uma força com poder com o qual teriam de lidar. Como Jesus estava fazendo isso? Bom, o N.T. Wright fala em verdade o que Jesus está fazendo é o sinal
de algo que ele já fez. Se agora ele está conseguindo alguma coisa na casa do homem forte, é porque ele já amarrou o homem. Primeiro, você tem que vencer Satanás. E depois você pode roubar seus pertences. Então você vence o teu inimigo primeiro, você o imobiliza e depois você consegue, então, ter sucesso na sua empreitada, nos seus objetivos. E aqui é interessante que a gente sempre aprende assim que o que nos move são as perguntas que fazemos, não muitas vezes, não necessariamente as respostas que obtemos. O N.T. Wright faz a seguinte pergunta: estamos preparados para obter a primeira vitória na longa, árdua luta contra a tentação? Como podemos saber se cometemos ou não um pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo? São perguntas que ele nos faz. Jesus adverte, portanto, contra ver a obra do Espírito e declarar que deve ser uma obra do demônio. Então, quando você ver alguma manifestação sobrenatural sendo feita em nome de Deus, não o julgue que não seja feito pela obra do Senhor. É melhor você, então, evitar fazer algum tipo de comentário sob pena de você, de repente, estar em pecado. Você pode, talvez, não se sentir tão confortável com tal afirmação. A advertência, embora não seja preocupante no grau que alguns imaginaram, continua o N.T. Wright aqui, se você está preocupado com a possibilidade de ter cometido esse pecado contra o Espírito Santo, esse é um bom sinal que não cometeu. Permanece sério em termos de decisão que as pessoas tomam em relação a Jesus. O N.T. Wright aqui ele quer dizer que se você já está preocupado em ter, de repente, cometido algum pecado que poderia ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, já é um sinal de que isso não ocorreu, porque o seu coração ainda está quebrantado, o seu coração ainda está voltado para as coisas do Senhor. E aqui nós vamos terminando, pelo menos o comentário do N.T. Wright, que ele diz assim: Jesus estava realmente tornando o reino de Deus uma realidade. Recusar-se a reconhecer esse fato é o mesmo que cortar a si mesmos dos efeitos do reino, E o perdão é um dos principais efeitos. Como ele faz isso? Essa não é apenas uma questão de curiosidade gratuita. Quer dizer, as pessoas perguntavam como é que eles fazem isso? Como é que Jesus faz isso? Isso é uma pergunta que às vezes é uma provocação. A nossa pergunta tem que ser sincera, vindo do coração, e entender que Deus é o nosso Senhor que nos perdoa dos pecados. Enquanto nós tivermos essa convicção em nosso coração, quando o tentador, o acusador, quem acusa é o diabo, tentar nos acusar de algo, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele perdoa os nossos pecados. Quero compartilhar aqui com você agora algumas anotações que eu fiz à parte, que durante o estudo que eu considero muito pertinente por conta, principalmente, dessa questão que nós estamos lidando com o pecado contra o Espírito Santo. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção aqui em algumas coisas. Em questões de teologia, de versões de Bíblia, no N.T. Wright aqui o termo Espírito aparece com letra minúscula. Já na Bíblia de Genebra, o termo Espírito aparece com letra maiúscula. E mais uma vez, quando o N.T. Wright aqui, ele parece afirmar que a blasfêmia contra o Espírito Santo dá-se por uma decisão voluntária de negar a obra da salvação de Cristo. Você não pode ser perdoado, portanto, se você voluntariamente não aceitar a obra perdoadora e salvífica de Jesus na cruz. Então não há possibilidade de perdão porque você não está se arrependendo dos seus pecados para ser perdoado. Então, por óbvio, essa seria uma questão de ser uma blasfêmia contra a obra que o Senhor fez na cruz, contra a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, no sentido de que Jesus entregou a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores. Se a gente não reconhece essa salvação em Cristo Jesus, evidentemente que a gente está perdido. Então, nesse sentido, nós poderíamos afirmar que, e com toda a cautela eu afirmo isso, que o pecado contra o Espírito Santo seria o pecado da incredulidade, de não acreditar em Jesus, de não acreditar na obra salvadora do Senhor. Portanto, meu querido, minha querida, caso você passar por essa passagem e se sentir incomodada pelo fato de, puxa, será que eu cometi algum pecado contra o Espírito Santo? Saiba que
Pelo mesmo fato que você está preocupado, isso já é um sinal que você ainda é serva do Senhor, filha de Deus Altíssimo, resgatado pelo sangue de Jesus. Portanto, continue a crer no Senhor, busque sempre o arrependimento, busque o perdão dos pecados e no sentido de dar honra à obra que Jesus fez, valorizar a obra que Jesus fez na cruz. Era isso para hoje. É um texto um pouquinho difícil, fala de situações complicadas, fala da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a gente espera e ora para que o Espírito Santo de Deus te traga iluminação, conhecimento nessa leitura e que você, quando tiver passado por alguma situação difícil, procure a Deus, procure se arrepender, procure o perdão do Senhor, que Ele está com os braços, com as mãos estendidas. Um abraço, fica com Deus. Vamos ver o que a gente tem aqui para a próxima leitura de Mateus. Será o sinal de Jonas. Até lá, um abraço. Deus te abençoe.